Cenário Brasil, com Fernando Schiller. Um dia depois de vetar o Renda Brasil, o presidente Jair Bolsonaro autorizou o relator do orçamento, Márcio Bittar, a incluir na proposta orçamentária do ano que vem a criação de um programa social com as mesmas especificações que estavam sendo debatidas aí para esse programa. O Fernando Schiller está conosco aqui para comentar esse assunto. Schiller, Bolsa Família, Renda Brasil, o que importa é que haverá um programa social, né? E a gente agora vai ficar ao longo do tempo conhecendo as regras, os valores e também como vai ser a porta de saída, que é muito mais importante do que a porta de entrada desse programa, né, Schiller? Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Thaís? Olha, é uma novela essa questão do Renda Brasil, Bolsa Família, transferência de renda, ninguém sabe bem a configuração disso. Vamos lá, essa semana o governo fez eu vou usar a expressão direta aqui, uma atrapalhada sem tamanho, né? Você imagina, o secretário especial da Fazenda, o Valderi Rodrigues, que é um técnico, que é um homem de confiança do ministro Paulo Guedes, naquele show de ideias sobre como financiar o Renda Brasil, surgiu com essa ideia de congelar as pensões e aposentadorias do regime geral. Entendi que do regime geral da Previdência, né? Vamos lá, são mais de 30 milhões de benefícios, de segurados, de Quem aposentados. vai comprar essa briga, enfim. né, Sheila? Que proposta Exatamente. mais descabida, não é? Imagina o seguinte, Thaís, algum assessor do presidente Bolsonaro deu uma cutucada nele e disse assim, presidente, só vou lhe lembrar o seguinte, o Valderi Rodrigues, secretário Valderi, quer congelar as pensões e aposentadorias de 30 milhões de pessoas no Brasil, não é? Idosos que estão saindo de uma pandemia, muitos tiveram familiares que morreram, muitos tiveram problemas de saúde agravados, famílias diminuíram a renda, e agora, bom, que baita ideia, né? Vamos congelar o aumento. O reajuste, é um pequeno reajuste, na verdade, a inflação está baixa, mas vamos lá, um pequeno reajuste que seja 2%, 3% faz uma pequena diferença e tem um valor simbólico. O argumento do secretário Valderi era um argumento técnico. Era dizer, é importante desindexar a economia, a inflação está baixa, esse é o momento. Só que cá entre nós, né, isso vai diretamente contra o argumento, a determinação do próprio presidente de não tirar dos pobres para dar aos paupérrimos, né? E nós estamos falando aqui de aposentadorias de 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Isso seria uma bomba na popularidade do presidente da República e ele, obviamente, vetou. Só que quando ele veta, né, ele primeiro está certo, né? Não, tem que fazer um media training o governo, né? Não pode cada secretário sair dando entrevista, dizer o que o governo vai fazer, o que o governo está pensando. Então, o governo tem que ter uma ordem unida. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto aí o presidente ele bloqueou toda a discussão sobre o Renda Brasil, o que criou um vácuo, criou uma espécie de silêncio no Congresso Nacional, né? Havia uma expectativa muito grande. Nos últimos meses se discutiu isso no Brasil. Nós mesmos aqui no Jornal Gente discutimos várias vezes a ideia de uma Renda Brasil. Há uma certa ideia de que o Bolsa Família ficou insuficiente, até porque o país experimentou essa transferência de renda aí né, emergencial de R$600, que obviamente é anômala, obviamente é insustentável. Mas enfim, aí o senador Márcio Bittar vai apresentar agora duas peças. Ele é o relator do orçamento e da PEC do Pacto Federativo. E uma complementa a outra, porque a PEC do Pacto Federativo pode apontar, não é, saídas ou espaços fiscais para a construção desse novo modelo de financiamento de um programa social. A minha impressão é que tem muita gente nesse momento em Brasília. Ontem mesmo conversava com um assessor econômico ligado ao Ministério da Economia, ele me dizia, olha, acho que tem muita gente pressionando o presidente para voltar atrás nisso, mas lá adiante, ou seja, diminui a pressão agora, né? Realmente resolve internamente, vê como o que o senador Márcio Bittar vai propor ao Congresso bate lá no sistema político, se há alguma forma de viabilizar isso, né? E a partir daí retoma uma ideia de um programa social. O governo precisa de um programa social, prometeu, criou essa expectativa, fez bem para a popularidade do presidente da República. O problema é que ninguém acha a fonte da receita. Se falou em reduzir salários e jornadas de servidor público, não passa no Congresso. Se falou o senador Márcio Bittar mesmo de retirar o piso de saúde e educação da Constituição. Não tem a mais remota possibilidade política disso avançar.
né? O próprio presidente Rodrigo Maia lançou um documento aí propondo uma série de alternativas, né? Inclusive no texto do presidente Rodrigo Maia constava a ideia da desindexação, ou seja, você congelar aí os salários aposentados, as pensões do regime geral, né? Ninguém comentou muito isso, a gente comentou aqui na Band. É interessante, a coisa caiu em cima do secretário Valderi, mas o presidente da Câmara também havia sugerido isso. Essa era uma ideia que circulou com muita força, digamos assim, nos meios de análise econômica em Brasília. O que me chama a atenção, Pedro e Thaís, é que todas as alternativas mexem no andar de baixo. Nenhuma alternativa mexe no andar de cima. Ninguém fala em congelar o teto salarial, ou seja, cumprir o teto O salarial. andar de cima grita mais alto, Schiller, sempre, não é? Basicamente, assim que funciona a democracia, né, Thaís? A democracia no sentido real, sem romances. Quem tem lobby no Congresso, né, é o judiciário, são as carreiras de Estado, são as carreiras mais fortes, enfim. Por que não se discute as desonerações? Ninguém discute a Zona Franca de Manaus, ninguém discute os grandes espaços no orçamento que poderiam ser abertos, mas queriam mexer com interesses dentro e fora da máquina pública pesados. É interessante, toda a discussão se dá em mexer com o abono salarial, em mexer com as pensões aposentadorias do regime geral. Então tem que dar um recado lá para a equipe econômica, mexer um pouquinho para cima, né, na estrutura aí do serviço público, que tem maior condição, eventualmente, de repactuar e buscar espaço orçamentário para financiar esse programa social. Acho, previsão aqui que ele volta, viu? Schiller, ontem a gente fez aqui uma entrevista no Jornal Gente com o ex-presidente Michel Temer. E ele lançou uma possibilidade aqui que é nova dentro desse rol aqui de soluções esdrúxulas que foram apresentadas até agora sobre de onde sai o dinheiro, né? Ele falou mais ou menos o seguinte: eu sou o pai da PEC do teto de gastos. Fui eu que enviei ao Congresso e sei que dentro dessa PEC existem situações emergenciais, como agora, durante a pandemia, isso foi colocado, fazendo com que houvesse uma bolha aqui no cumprimento da PEC nesse ano de pandemia. E aí ele falou algo que é tão interessante quanto perigoso também, que é a possibilidade de que esse momento de exceção possa ser entendido juridicamente também para 2021, porque a pandemia já vai ter refreado, mas os efeitos dela na economia não. Eu vou colocar aqui um trechinho do que disse o presidente Michel Temer nessa entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes ontem. Eu não sei se é possível esse auxílio emergencial alongar-se ao longo do tempo com um valor razoável, não é? Tendo em vista que a pandemia ela ocorreu, foi possível utilizar os créditos extraordinários, mas ela tem consequências e quem sabe possa se discutir jurídica e economicamente como combater as consequências da pandemia, precisamente em função dos mais pobres, em função dos mais vulneráveis. Tudo que o governo puder fazer para alcançar os mais pobres é fundamental para o nosso país, até por uma certa tranquilidade social. O que ele fez aqui foi sinalizar que talvez haja a possibilidade de se enxergar em relação a teto, a equilíbrio fiscal 2021 também como um ano de exceção, não é, Schiller? Olha, Thais, essa proposta aí, essa sugestão do ex-presidente Temer deve bater como uma música lá em Brasília, viu? Até porque o ex-presidente Temer conhece bem Brasília, conhece bem o Congresso, conhece a alma do político, né? A ideia de você estender uma situação provisória, né? E você daí tem a solução teoricamente perfeita, né? Você tem um recurso, você pode lançar a mão, você pode contrair dívida, emitir, enfim, dívida, porque você está no regime fiscal extraordinário, você não precisa cumprir o teto, mas você não rompe com o teto, né? Só que o problema é o seguinte, o dinheiro é gasto, né? A relação dívida-PIB vai crescendo, né? Num cenário como esse, a gente iria fácil e logo para uma relação dívida-PIB acima de 100%. Quer dizer, você teria um endividamento muito fora do país, né? E os agentes econômicos percebem isso. Então, a credibilidade da política fiscal ficaria abalada. Você já, por exemplo, teve uma decisão agora do Copom de manter a taxa de juros nesse patamar, então o cenário de uma redução ainda maior da taxa de juros hoje não existe. Você já tem pressões inflacionárias, o preço do arroz foi apenas um sinal, né? E o mercado começa a perceber isso, a curva de juros futuro começa a subir, quer dizer, então eu não acho essa proposta viável, ela é sedutora, né? Ela resolveria um problema de curto prazo, mas ia incentivar a irresponsabilidade fiscal,
e aumentar a relação dívida-PIB e abalar fundamentos da política fiscal do governo como um todo. Então, o edifício de seriedade e austeridade fiscal que o presidente Temer começou a construir, especialmente com a PEC do teto, eu acho que não deveria ser mexido. Nem por nesse jeitinho aí elegante. O ex-presidente Temer é muito elegante, etc. Mas isso aí é um jeitinho, né? Vamos falar a verdade, isso é um jeitinho. Não dá para fazer isso, eu acho. O que o país precisa fazer é o que o próprio ex-presidente Temer fez de alguma maneira. Você faz o teto e depois faz as reformas. Então, acho que o sistema político brasileiro tem que ter a seriedade, a coragem de não deixar para trás as reformas, né, especialmente a reforma administrativa, teto salarial, pacto federativo. É por aí que nós temos que ir. Eu acho que essa ideia de estender o regime fiscal extraordinário eu não acho uma boa ideia, não. Fernando Schiller, cientista político, colunista da Rádio Bandeirantes. Schiller, obrigada. Até a próxima aqui no Jornal Gente. Schiller.